Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. A pousada dos encontros impossíveis. Respirar ali parecia mais fácil. O ar chegava manso, como se já soubesse o caminho certo até o peito. A noite convidava ao descanso sem dizer nada. Apenas estando. Tudo estava calmo, bem calmo, e havia tempo suficiente para não ter pressa. Era uma noite de dezembro, dessas em que o frio não machuca, apenas envolve. A neve caía devagar, flocos espaçados, quase cuidadosos, tocando o chão de pedra da estrada antiga. Pequenas luzes amareladas desenhavam círculos suaves na escuridão, refletidas nas janelas de madeira escura da pousada. Não era um lugar grande, nem imponente. Era seguro, acolhedor. Um daqueles lugares que parecem existir para proteger quem chega cansado. A pousada dos encontros impossíveis repousava entre pinheiros altos, com galhos pesados de neve e cheiro de resina fresca no ar. Do lado de dentro, a lareira crepitava num ritmo lento, constante, como um coração tranquilo. O som era baixo, quase um sussurro quente, suficiente para afastar qualquer pensamento apressado. Miguel chegou primeiro naquela noite. Abriu a porta com cuidado, sacudindo a neve do casaco grosso, e respirou fundo ao sentir o aroma de madeira, chá de ervas e algo doce, talvez canela. Ele parecia cansado, mas não triste. Havia nele uma calma curiosa, como quem sente que chegou exatamente onde precisava estar. A pousada tinha poucos quartos e uma sala comum ampla, com poltronas fundas, cobertores dobrados com carinho e uma mesa de madeira antiga no centro. Sobre ela, cartas amarradas com fitas, enfeites delicados, pequenas figuras de anjos e estrelas de vidro que refletiam a luz do fogo. Miguel sentou-se perto da lareira, envolvendo-se num cobertor macio, e aceitou a caneca de cacau quente deixada ali, como se alguém soubesse que ele chegaria. O líquido era espesso, doce na medida certa, aquecendo as mãos, aos poucos, o peito. Não havia recepcionista visível. Nenhuma explicação. Apenas aquela sensação silenciosa de que tudo estava em ordem. Pouco depois, a porta se abriu novamente, rangendo de leve. Uma mulher entrou, usando um vestido simples e um casaco de lã antigo, daqueles que não se vêem mais. Seus sapatos deixaram pequenas marcas molhadas no chão de madeira. Ela olhou ao redor com olhos atentos e serenos, como se reconhecesse o lugar mesmo sem nunca tê-lo visto. Chamava-se Helena. Seu modo de caminhar era calmo, quase flutuante, e havia nela uma elegância discreta, de outro tempo. Aproximou-se da lareira, aquecendo as mãos, e sorriu para Miguel com gentileza, um sorriso que não exigia resposta. Sentaram-se próximos, em silêncio confortável. O fogo estalava, os sinos do lado de fora balançavam levemente com o vento, produzindo um som distante, espaçado, quase onírico. Um sino, depois outro, e o silêncio voltava a se acomodar. Mais visitantes chegaram. Um senhor de cabelos brancos, usando um relógio de bolso antigo, que parecia marcar horas diferentes dependendo do ângulo da luz. Uma jovem com um caderno de capa azul, onde palavras surgiam e desapareciam lentamente, como se fossem escritas pelo próprio ar. Um menino de olhar curioso, com um gorro vermelho simples, segurando um pequeno guiso que tilintava apenas quando ele sorria. Cada chegada era natural, sem surpresa exagerada. Todos se acomodavam como se aquele encontro fosse esperado, mesmo que impossível. A lareira aquecia mais do que o corpo. Aquecia memórias. Sobre a mesa, cartas antigas começaram a se mover levemente, como se um vento invisível as folheasse. Não havia pressa. Uma carta se abriu sozinha, revelando uma caligrafia suave, de tinta desbotada, falando de um Natal distante, de uma promessa feita sob estrelas silenciosas. Helena leu em voz baixa, palavras que não ecoavam, apenas repousavam no ar. Miguel sentiu algo se ajeitar dentro dele, como uma lembrança que não doía mais. O senhor do relógio assentiu lentamente, como quem reconhece o tempo não como linha, mas como círculo, calmo, bem calmo. A música começou, sem instrumento visível. Era distante, quase confundida com o vento entre os pinheiros. Uma melodia simples, repetitiva, acolhedora,
que parecia conhecer cada pessoa ali. Não trazia saudade pesada, apenas um conforto suave, como um cobertor que se ajusta sozinho. Chá quente apareceu sobre a mesa, em xícaras diferentes, cada uma combinando com quem a segurava. O vapor subia lentamente, carregando aromas de ervas, mel e laranja. O cacau foi renovado. O fogo ganhou mais lenha sem que ninguém se levantasse. O menino com o gorro vermelho deixou o guizo sobre a mesa. Ele não fazia mais som, mas parecia irradiar uma presença tranquila. A jovem do caderno azul escreveu uma última frase, sorriu e fechou-o com cuidado. O senhor do relógio fechou a tampa do bolso, e o tic-tac cessou, como se o tempo também tivesse decidido descansar. Lá fora, a neve continuava a cair. Dentro, tudo estava suspenso em um agora seguro. Os encontros aconteciam sem perguntas. Pessoas de tempos diferentes compartilhavam o mesmo silêncio, a mesma luz, o mesmo calor. Uma estrela cadente riscou o céu invisível além das janelas, refletida rapidamente no vidro. Ninguém comentou. Apenas sentiram. Era suficiente. Aos poucos, um a um, os visitantes começaram a se levantar. Não havia despedidas formais. Apenas olhares de gratidão, gestos suaves, a certeza de que aquele encontro já estava guardado em algum lugar tranquilo da memória. Miguel permaneceu mais um pouco, observando o fogo diminuir lentamente. O cobertor parecia mais pesado, confortável, aconchegante, seguro. Seus olhos ficaram pesados, mas serenos. Não havia nada a resolver, nada a temer. Quando se levantou para subir ao quarto, a pousada parecia respirar junto com ele. Cada passo era silencioso. O corredor tinha luz baixa, quente, constante. O quarto era simples, com uma cama macia, lençóis limpos e o aroma suave de pinheiro e algodão. Ele se deitou, sentindo o corpo afundar levemente no colchão. Do lado de fora, os sinos tocaram uma última vez, distantes, gentis. A música suave se dissolveu no silêncio. A neve continuou caindo, protegendo tudo. A pousada dos encontros impossíveis permaneceu ali, guardando histórias, acolhendo tempos, oferecendo descanso. E naquela noite, como em tantas outras, o mundo parecia um lugar mais gentil. O sono chegou devagar, como quem não quer assustar. Um descanso profundo, tranquilo, cheio de gratidão. Tudo estava bem. Tudo estava em paz. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era cheio de presença. A pousada permanecia acordada de um jeito sereno, como uma casa que vela o sono de quem ama. O fogo na lareira havia se tornado apenas um brilho alaranjado, respirando devagar, quase imperceptível. Cada estalo distante soava como um lembrete gentil de que tudo continuava no lugar certo. No quarto, Miguel virou-se levemente, encontrando uma posição ainda mais confortável. O cobertor parecia se ajustar sozinho, envolvendo os ombros com cuidado. A respiração dele ficou mais longa, mais espaçada, acompanhando o ritmo calmo da noite. Do lado de fora, o vento passava entre os pinheiros com suavidade, carregando consigo o perfume frio da neve e o cheiro verde das agulhas de pinho. Em outros quartos, portas antigas guardavam outros sonos. Helena repousava com as mãos cruzadas sobre o peito, um leve sorriso nos lábios, como quem finalmente chegou em casa depois de muito tempo. O senhor do relógio dormia profundamente, e o objeto em seu bolso permanecia imóvel, respeitoso, permitindo que o tempo descansasse também. A jovem do caderno azul sonhava com palavras que brilhavam como vagalumes, pousando sem pressa em páginas invisíveis. A pousada parecia reunir esses sonhos como quem recolhe fios de luz. Nada se misturava de forma confusa. Cada história permanecia inteira, respeitada, aquecida. Ainda assim, havia um elo invisível, uma sensação de pertencimento que unia todos naquele mesmo instante de dezembro. Lá fora, a neve começou a cair ainda mais devagar, os flocos maiores, mais espaçados, como se o céu também estivesse ficando sonolento. As luzes do jardim permaneceram acesas, refletindo no branco macio que cobria o chão. Nenhum passo, nenhum ruído apressado. Apenas o mundo desacelerando, pouco a pouco, sem esforço. Em algum ponto da madrugada, um leve tilintar ecoou na sala comum. O pequeno guizo, esquecido sobre a mesa, vibrou uma única vez, quase como um suspiro. Não era um chamado, nem um aviso.
Era apenas um carinho sonoro. Uma despedida delicada daquela magia discreta que só aparece quando tudo está quieto o bastante para perceber. As cartas antigas repousavam fechadas novamente, satisfeitas. As estrelas de vidro não refletiam mais o fogo, mas guardavam em si um brilho interno, suave, constante. A pousada seguia firme, protegendo aquele intervalo fora do tempo, onde passado, presente e futuro podiam descansar lado a lado, sem pressa de seguir adiante. Miguel respirou fundo mais uma vez, o peito subindo e descendo com naturalidade. O pensamento se dissolveu em sensação, calor, segurança, um conforto profundo que não precisava de palavras. O corpo afundou um pouco mais no colchão, pesado de descanso bom. A noite avançou, sem ser notada. O Natal se aproximava em silêncio, como um abraço que não precisa ser anunciado. Tudo estava cuidado, tudo estava tranquilo. E assim, envoltos pelo frio gentil do lado de fora e pelo calor sereno do lado de dentro, os hóspedes da pousada dos encontros impossíveis dormiram. Dormiram com gratidão. Dormiram em paz. Dormiram sabendo, mesmo sem pensar, que aquele descanso era suficiente, completo, bom. A madrugada seguia seu caminho lento, quase imperceptível. Não havia relógios marcando horas, nem necessidade de saber que momento era. O tempo, ali, se comportava como um lago em repouso, refletindo apenas o que precisava ser visto. Na sala comum, a lareira manteve um calor discreto, suficiente para que o ambiente nunca esfriasse demais. As sombras dançavam nas paredes de madeira, suaves, alongadas, como lembranças felizes que não pesam. O cheiro de chá ainda pairava no ar, misturado ao perfume de pinheiro e cera de vela. Em algum ponto invisível da pousada, uma música muito baixa voltou a surgir. Não vinha de lugar algum específico. Era mais uma sensação do que um som. Uma melodia simples, repetida como uma respiração antiga, acompanhando o descanso de cada hóspede. Ela não despertava, apenas embalava. Calmo, bem calmo. Helena se moveu levemente durante o sono, como se tivesse acabado de encontrar algo que procurava há muito tempo. Em seu sonho, caminhava por uma rua iluminada por lanternas antigas, sentindo o mesmo frio gentil daquela noite, ouvindo passos conhecidos que não precisava mais alcançar. O sorriso em seu rosto se manteve sereno. O senhor do relógio sonhava com uma manhã sem compromissos, sem ponteiros correndo. No sonho, ele sentava-se num banco de praça coberto de neve fina, observando crianças brincarem, enquanto o mundo seguia em silêncio respeitoso. O relógio continuava fechado, guardado, como um objeto que cumprirá sua missão. A jovem do caderno azul respirava fundo, envolta em cobertas macias. As palavras que costumavam visitá-la incessantemente agora vinham espaçadas, suaves, como se soubessem que aquele era um momento de apenas sentir. Nenhuma frase precisava nascer ali. Tudo já estava dito. Até o menino do gorro vermelho, em algum quarto pequeno e acolhedor, dormia profundamente. O guiso repousava tranquilo na mesa da sala, sem emitir som algum. Sua presença era suficiente. Às vezes, o silêncio também sabe cuidar. Do lado de fora, a neve começou a diminuir, dando lugar a um céu limpo, profundo, salpicado de estrelas. Algumas piscavam com mais intensidade, refletidas nos vidros das janelas. Uma delas parecia brilhar um pouco mais, como se reconhecesse aquele lugar especial no meio do mundo. A pousada permanecia firme, imóvel, mas viva. Cada tábua de madeira, cada degrau antigo, cada cortina grossa parecia consciente de sua função. Acolher, proteger, permitir que encontros acontecessem sem explicação. Encontros de tempos, de memórias, de versões diferentes de um mesmo sentir. Miguel respirou fundo outra vez. O frio do lado de fora contrastava com o calor do quarto, criando uma sensação perfeita de equilíbrio. O corpo estava pesado, confortável, entregue. Nenhum pensamento se formava por inteiro. Apenas imagens suaves, luzes quentes, o som distante de sinos que talvez nem estivessem mais tocando. A noite avançava com gentileza. O Natal se aproximava sem pressa, como sempre faz quando é verdadeiro. Não havia expectativa, apenas presença. Um estar ali completo, inteiro, suficiente. E assim, enquanto o mundo seguia seu curso lá fora,
A pousada dos encontros impossíveis continuava guardando aquele intervalo precioso, onde tudo podia descansar, onde o coração encontrava abrigo, e o sono chegava profundo, tranquilo, sem esforço algum. O céu começou a clarear muito lentamente, quase imperceptível, como se a noite não quisesse ir embora de repente. Um azul profundo foi cedendo espaço a tons mais claros, ainda frios, ainda silenciosos. Nenhum galo cantou, nenhum sino anunciou a mudança. A pousada entendia que aquele amanhecer precisava ser tão suave quanto o sono que o antecedera. Dentro dos quartos, os corpos continuavam entregues ao descanso. A respiração de Miguel seguia lenta, espaçada, regular. O ar entrava e saía com facilidade, sem esforço algum. O cobertor ainda o envolvia como um abraço antigo, conhecido, seguro. O travesseiro guardava o peso exato da cabeça, como se tivesse sido moldado para aquele momento. Helena abriu os olhos por um instante breve, sem despertar por completo. Viu a luz suave filtrando-se pelas cortinas grossas, desenhando formas tranquilas no teto. Não pensou em nada, apenas sentiu. E isso foi suficiente para que os olhos se fechassem novamente, com um suspiro quase inaudível. Na sala comum, a lareira já não queimava, mas mantinha um calor residual, aconchegante, espalhado pela madeira e pelas pedras. O cheiro de fumaça era leve, misturado ao aroma doce que permanecia no ar, como se a noite tivesse deixado ali um presente silencioso. As cartas sobre a mesa continuavam imóveis, mas algo nelas parecia diferente. Não era visível. Era uma sensação, como se cada uma tivesse cumprido seu papel e agora repousasse tranquila, satisfeita. As fitas não se moviam. O papel não rangia. Tudo estava em paz. Do lado de fora, os pinheiros soltaram pequenas porções de neve de seus galhos, caindo no chão com um som quase inexistente. O jardim parecia ainda mais silencioso, como se respeitasse o descanso que ainda acontecia lá dentro. A luz das lanternas permanecia acesa, mesmo com o dia se anunciando, insistindo em manter o clima de abrigo. O senhor do relógio virou-se lentamente na cama. O bolso do casaco, pendurado na cadeira ao lado, continuava quieto. Nenhum tic-tac, nenhuma urgência. Apenas tempo suspenso, gentil, generoso. A jovem do caderno azul sonhou com uma sala cheia de janelas abertas, cortinas leves balançando ao vento. Não havia palavras escritas, apenas folhas em branco, prontas, esperando sem ansiedade. Ela sorriu dormindo, como quem entende que não precisa produzir nada para ser inteira. O menino do gorro vermelho abraçou o travesseiro e murmurou algo incompreensível. Talvez o eco de uma risada, talvez o fim de um sonho bom. O guiso permaneceu onde estava, quieto, respeitando o silêncio da manhã que nascia. A pousada, firme entre os pinheiros, parecia observar tudo com atenção cuidadosa. Como uma guardiã antiga, paciente, que conhece o valor do descanso e da quietude. Não havia pressa para acordar. Não havia obrigação de seguir. Ali, aquele intervalo continuava válido. A luz aumentou um pouco mais, espalhando-se pelos corredores, tocando as portas fechadas, aquecendo levemente as paredes. Era uma luz sem brilho forte, sem contraste. Uma luz que não chama, apenas acompanha. Miguel respirou fundo outra vez. O corpo ainda pesado, confortável, seguro, bem seguro. O pensamento não retornou. O mundo ainda estava distante. E isso era bom. O Natal continuava se aproximando, silencioso, paciente. E na pousada dos encontros impossíveis, amanhã nasceu como tudo ali. Sem esforço, sem ruído, sem necessidade de explicação. Apenas sendo, tranquila, acolhedora, perfeita para continuar dormindo. Amanhã avançou apenas o suficiente para aquecer levemente o ar. Nada mudou de forma brusca. A pousada parecia segurar o dia com cuidado, como quem pede que ele caminhe devagar, quase em silêncio, para não acordar quem ainda precisava descansar. Uma brisa suave entrou por uma fresta de janela na sala comum, movendo discretamente a cortina pesada. O tecido balançou uma única vez e voltou ao repouso. Com ela, veio o cheiro frio da neve recente, misturado ao perfume dos pinheiros, trazendo uma sensação limpa, fresca, tranquila. Miguel se moveu novamente na cama, sem despertar. Em seu sonho, caminhava pela pousada vazia, tocando madeira das paredes, sentindo o calor que ainda morava ali.
Cada passo era lento, seguro, como se o chão o reconhecesse. Não havia destino, apenas o caminhar, sereno, suficiente. Helena respirou fundo, mais uma vez, e o ar pareceu mais leve ao entrar. Em seu descanso, imagens suaves se sobrepunham sem confusão. Uma mesa posta para o Natal, mãos que se encontravam, uma luz de vela tremulando sem apagar. Nada pedia atenção. Tudo simplesmente passava. Calmo, bem calmo. Na cozinha da pousada, ainda sem ninguém presente, uma chaleira antiga começou a aquecer sozinha sobre o fogão. Não houve som alto, nem surpresa. Apenas o início de um vapor discreto, anunciando que o dia, quando chegasse, traria conforto. Canecas alinhadas aguardavam, pacientes, como se soubessem que logo seriam usadas. As estrelas de vidro na sala comum refletiram a luz da manhã de um jeito diferente. Não brilhavam mais como à noite, mas guardavam um reflexo interno, macio, quase opaco, como memórias que permanecem mesmo depois de acordar. O senhor do relógio abriu os olhos por alguns segundos e os fechou novamente, sentindo o colchão firme, o quarto aquecido, a ausência de qualquer obrigação. Um pensamento distante passou por ele e se dissolveu antes de ganhar forma. O relógio continuava quieto. O tempo ainda dormia. A jovem do caderno azul virou-se de lado e deixou escapar um suspiro leve. As páginas em branco de seus sonhos se fecharam devagar, sem pressa de serem preenchidas. Haveria tempo depois. Agora, só o descanso importava. O menino do gorro vermelho dormia profundamente, envolto em cobertas grossas. Um fio de luz tocou seu rosto e ele sorriu. Ainda dormindo, como se reconhecesse algo bom naquela claridade mansa. O guiso permaneceu imóvel, cumprindo sua função invisível de guardar a magia sem alarde. Do lado de fora, a neve começou a refletir o céu claro, criando um brilho suave que não ofuscava. Nenhum som de passos, nenhum sinal de movimento apressado. O mundo parecia respeitar aquele espaço, permitindo que ele permanecesse fora do ritmo comum. A pousada dos encontros impossíveis seguia ali, silenciosa e atenta, como se soubesse que nem todos os encontros acontecem acordados. Alguns se completam no descanso, outros se acomodam no silêncio profundo do sono. O Natal se aproximava mais um pouco, ainda sem se anunciar, e dentro da pousada, tudo continuava envolto naquela sensação boa de não precisar ir a lugar algum. Apenas ficar, respirar, descansar, enquanto o sono, gentil e profundo, seguia cuidando de tudo. O dia parecia entender que ainda não era hora de se impor. A luz que entrava pelas janelas era difusa, espalhada, sem ângulos duros. Ela tocava os móveis antigos, o piso de madeira, as paredes aquecidas pelo fogo da noite anterior, como um carinho lento que não pede resposta. Na sala comum, a chaleira começou a soltar um vapor mais visível, um sopro contínuo e delicado. O som era quase inexistente, apenas um murmúrio quente preenchendo o espaço. As canecas permaneceram alinhadas, aguardando mãos que ainda dormiam. O cheiro de água quente misturou-se ao restante dos aromas, criando uma sensação ainda mais acolhedora, como se o próprio ar fosse confortável. Miguel abriu os olhos por um instante. Não despertou por completo. Reconheceu o teto, a luz suave, o silêncio profundo. Um pensamento leve passou, algo como gratidão, mas sem forma definida. Ele fechou os olhos novamente, permitindo que o corpo permanecesse pesado, entregue. O descanso ainda tinha espaço para ficar. Helena sentou-se na cama lentamente, sem ruído. Olhou ao redor do quarto simples. Tocou a colcha com as pontas dos dedos, sentindo a textura macia. Aproximou-se da janela e afastou um pouco a cortina, apenas o suficiente para ver os pinheiros cobertos de neve. Não sentiu vontade de sair. Apenas observou. Depois, voltou a se deitar, como quem decide permanecer onde está segura. O senhor do relógio levantou-se com cuidado, caminhando até a cadeira onde o casaco repousava. Tocou o bolso onde o relógio dormia e sorriu levemente. Não o abriu. Não era necessário. Colocou o casaco de volta no lugar e retornou à cama, sentindo que aquele dia ainda não precisava começar. A jovem do caderno azul acordou por alguns segundos e passou a mão sobre a capa do objeto, como quem confirma sua presença. Não o abriu. Apenas o manteve próximo ao peito, sentindo o papel frio aquecer aos poucos.
O silêncio parecia dizer que tudo o que ela precisava escrever já estava guardado dentro. O menino do gorro vermelho virou-se de lado, puxando mais o cobertor. Um fio de luz desenhou um contorno suave em seu rosto. Ele respirava fundo, tranquilo, como se o mundo fosse, naquele instante, simples e gentil. Na sala comum, as cartas antigas começaram a se mover novamente, quase imperceptíveis. Não se abriram, apenas se ajustaram, como páginas que se acomodam sozinhas depois de serem lidas. As fitas se alinharam, satisfeitas. A magia ali não precisava mais agir. Já havia cumprido seu papel. Do lado de fora, a neve começou a derreter lentamente, formando pequenas gotas que deslizavam dos galhos dos pinheiros. O som era baixo, rítmico, quase como uma canção distante. Pingos espaçados, silêncio, pingos novamente, tudo em cadência lenta. A pousada permanecia firme, acolhendo cada respiração, cada pausa, cada intervalo. Era um lugar que não exigia despedidas nem explicações. Um lugar onde encontros impossíveis aconteciam porque ninguém precisava provar nada. Bastava estar. O Natal se aproximava mais um pouco, envolto em calma, sem anúncios, sem urgência. E dentro da pousada dos encontros impossíveis, o tempo continuava gentil, permitindo que o sono se alongasse, que o descanso se aprofundasse, que o coração permanecesse aquecido. Tudo seguia bem. Tudo seguia tranquilo. E ali, naquele espaço fora do mundo apressado, ainda era permitido apenas isso: descansar, respirar e continuar. O silêncio começou a ganhar uma nova textura, quase imperceptível. Não era mais apenas o silêncio da noite profunda, mas aquele silêncio macio que existe quando o dia já chegou. Porém, decidiu falar baixo. A pousada parecia escutar esse momento com atenção, ajustando-se para continuar sendo abrigo. Na cozinha, o vapor da chaleira cessou sozinho, deixando no ar um calor suave. As canecas, ainda vazias, pareciam sorrir em quietude, sabendo que logo seriam preenchidas. Sobre a mesa, um pequeno ramo de pinheiro havia surgido, fresco, verde escuro, exalando um perfume limpo e reconfortante. Ninguém o havia trazido. Ainda assim, ali estava, como um gesto simples de cuidado. Miguel voltou a se mexer na cama. Desta vez, abriu os olhos um pouco mais. Não houve pressa em se levantar. Ele ouviu o próprio respirar, sentiu o peso bom do corpo, o colchão firme, a temperatura perfeita do quarto. Ficou ali, apenas sendo. Um pensamento atravessou sua mente como um floco de neve. A sensação de que algo importante já havia acontecido, mesmo sem saber exatamente o que. Helena despertou devagar, sentando-se novamente. Desta vez, manteve os olhos abertos. Observou a luz clara tocar o chão de madeira, criando formas simples, quase desenhos. Sentiu um calor tranquilo no peito, uma certeza suave de que estava exatamente onde precisava estar, mesmo que fosse só por mais alguns instantes. O senhor do relógio levantou-se com passos curtos e silenciosos, caminhando até a janela. Abriu-a apenas um pouco. O ar frio entrou com delicadeza, tocando seu rosto. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Quando os abriu novamente, o céu claro refletia-se em seus olhos cansados, agora serenos. Fechou a janela com cuidado, como quem guarda um segredo bom. A jovem do caderno azul finalmente abriu o objeto, sobre a cama. As páginas estavam limpas, sem nenhuma palavra escrita. Ainda assim, ela passou os dedos sobre o papel, sentindo a textura, o som leve do toque. Não escreveu nada. Fechou o caderno novamente, satisfeita, como quem entende que nem toda história precisa ser colocada em palavras. O menino do gorro vermelho acordou aos poucos, esfregando os olhos. Sentou-se na cama e olhou ao redor, curioso, mas sem ansiedade. Levantou-se e caminhou até a porta, abrindo-a devagar. O corredor estava silencioso, banhado por luz suave. Ele sorriu, sentindo que aquele lugar era gentil. Na sala comum, a lareira ainda guardava calor suficiente para aquecer o ambiente. Miguel chegou primeiro, envolto em seu casaco, e sentou-se na poltrona de sempre. Pouco depois, Helena apareceu, seguida pelo senhor do relógio, pela jovem do caderno azul, por fim, pelo menino do gorro vermelho, que correu até a mesa e tocou o guizo com cuidado. Ele emitiu um som único, breve, cristalino, e voltou ao silêncio.
Ninguém falou. Não era necessário. As canecas se encheram sozinhas com chá quente, exalando vapor e aroma de ervas doces. Cada um segurou a sua, aquecendo as mãos, sentindo o momento se acomodar. Lá fora, a neve já não caía. O chão branco refletia a luz do dia, criando um brilho suave que entrava pelas janelas. O Natal estava muito próximo agora, quase tocável, mas ainda sem pressa. A pousada dos encontros impossíveis parecia observá-los com carinho, sabendo que em breve cada um seguiria seu caminho, para seu próprio tempo. Mas não ainda. Ainda havia alguns instantes de quietude, de presença compartilhada, de descanso profundo que se prolongava. E assim, reunidos novamente em silêncio, envolvidos pelo calor, pelo chá, pela luz tranquila da manhã, eles permaneceram ali, respirando, sentindo, deixando que aquele encontro impossível se transformasse, pouco a pouco, em uma lembrança gentil, dessas que aquecem por dentro sempre que o mundo lá fora pede demais. O calor das canecas subia devagar, formando pequenas nuvens que se dissipavam antes de tocar o rosto. O chá tinha um sabor suave, quase neutro, como se tivesse sido preparado para não disputar atenção com nada. Apenas aquecer, apenas acompanhar. Cada gole descia lento, espalhando conforto por dentro. O silêncio entre eles não era vazio. Era cheio de compreensão, tranquila. Ninguém precisava explicar de onde vinha, nem para onde iria depois. Naquele instante, todos pertenciam ao mesmo agora. Um agora macio, protegido, sem exigências. Miguel observou a luz da manhã avançar alguns centímetros pelo chão. Parecia medir o tempo de outro jeito, sem pressa, sem relógio. Ele percebeu que respirava melhor ali. O peito se abria com facilidade. Pensou, sem palavras, que talvez fosse isso o Natal de verdade. Esse espaço onde o coração pode descansar. Helena segurou a caneca com as duas mãos e fechou os olhos por um momento. Sentiu o calor atravessar a porcelana, alcançar os dedos, subir pelos braços. Uma lembrança antiga surgiu, não como saudade, mas como gratidão. Uma mesa simples, risos baixos, um olhar querido do outro lado. Ela sorriu de leve e deixou a lembrança seguir seu caminho. O senhor do relógio colocou a caneca sobre a mesa e passou a mão lentamente pela superfície de madeira, sentindo cada marca, cada imperfeição. Era uma mesa que conhecia o tempo, mas não se incomodava com ele. Aquilo lhe trouxe paz. Ele percebeu que algumas coisas não precisam ser medidas para serem reais. A jovem do caderno azul observava tudo em silêncio atento. Os gestos pequenos, a luz entrando, o vapor no ar. Cada detalhe parecia se gravar dentro dela sem esforço, como se o próprio corpo estivesse escrevendo. Ela entendeu, com doçura, que algumas histórias vivem melhor assim, sentidas, guardadas, sem pressa de serem contadas. O menino do gorro vermelho balançava as pernas devagar, sentado na cadeira grande demais para ele. Seus olhos percorriam a sala com curiosidade tranquila. Quando olhou para o guiso sobre a mesa, não sentiu vontade de tocá-lo de novo. Ele já havia cumprido sua função. Agora, o silêncio era suficiente. Do lado de fora, um pássaro pousou brevemente no parapeito da janela. Não cantou. Apenas ficou ali por um instante, observando, e depois partiu. O momento pareceu completo, mesmo assim. A pousada respirava junto com eles. Cada parede, cada viga antiga parecia guardar aquele encontro como se fosse algo precioso, mesmo sabendo que não duraria. Havia beleza nisso também. Na impermanência suave, no saber que tudo passa, mas deixa calor. O dia seguia clareando, mas ainda mantinha tons suaves. Não havia sinal de pressa, de despedida, de retorno ao mundo apressado. Apenas a continuidade calma daquele instante partilhado. E ali, sentados em silêncio, aquecidos por chá, luz e presença, eles permaneceram mais um pouco, deixando o tempo se acomodar sozinho, deixando o coração ficar leve, deixando o descanso continuar, lento, profundo, como se ainda fosse noite por dentro. O instante se alongou como um suspiro que não termina. Não havia necessidade de preencher o espaço com palavras, nem de marcar o que viria depois. A manhã parecia satisfeita em apenas existir ali, acompanhando-os com delicadeza. A luz mudou um pouco de tom, ficando mais dourada, mais morna. Ela tocou os rostos com cuidado, como se pedisse licença.
Miguel sentiu esse toque e fechou os olhos por um breve momento, permitindo que a sensação se espalhasse. Era um calor diferente do da lareira, mais amplo, mais calmo, como uma promessa silenciosa de que o dia seria gentil. Helena apoiou a caneca vazia sobre a mesa. O fundo ainda estava morno. Ela passou o dedo pela borda, sentindo a textura lisa, e respirou fundo. Havia dentro dela uma tranquilidade nova, algo que não pesava, não cobrava, apenas estava ali, firme, suave, como um chão seguro. O senhor do relógio levantou-se lentamente e caminhou até a estante de madeira ao fundo da sala. Entre livros antigos e pequenos enfeites, encontrou uma fotografia em preto e branco. Não a reconheceu de imediato, mas sentiu familiaridade. Olhou por alguns segundos, com carinho, e a colocou de volta no lugar exato, como se tudo precisasse permanecer equilibrado. A jovem do caderno azul se levantou também, caminhando até a janela. Encostou a testa no vidro frio por um instante e observou o jardim coberto de neve. O branco parecia ainda mais suave àquela hora, refletindo a luz sem brilho excessivo. Ela sentiu que aquele cenário ficaria guardado dentro dela, não como imagem, mas como sensação. O menino do gorro vermelho desceu da cadeira e caminhou até a lareira. Agachou-se perto das pedras ainda mornas e estendeu as mãos, sentindo o calor que restava. Não disse nada, apenas sorriu, como quem entende que algumas coisas boas continuam aquecendo mesmo depois de quase apagadas. A pousada manteve-se quieta, atenta. O chão não rangia. As paredes não estalavam. Era como se tudo estivesse em acordo para preservar aquele clima de permanência suave. Um lugar que não apressa despedidas, que não empurra ninguém para fora do instante. Lá fora, o céu seguia limpo, amplo, sereno. A neve começava a mostrar pequenas áreas de pedra e terra, como se o mundo estivesse acordando com cuidado, sem pressa de mudar demais. Dentro, o silêncio continuava confortável, seguro, acolhedor. Um silêncio que não pedia sono profundo, mas permitia que ele voltasse a qualquer momento. Um silêncio que embalava. Miguel sentou-se novamente na poltrona e apoiou a cabeça, sentindo o corpo relaxar outra vez. Os ombros cederam. A respiração ficou longa, espaçada. Não havia mais diferença clara entre estar acordado ou dormindo. Tudo se misturava em descanso. E assim, na pousada dos encontros impossíveis, o tempo seguia gentil, permitindo que cada um permanecesse ali pelo tempo exato que precisava. Nem mais, nem menos. Apenas o suficiente para aquecer o coração, acalmar os pensamentos e deixar que a tranquilidade, lenta e constante, continuasse a cuidar de tudo. Aos poucos, algo começou a se reorganizar no ar. Não era uma despedida anunciada, nem um chamado claro. Era apenas uma sensação suave de conclusão, como quando um dia termina naturalmente, sem alarde, sem resistência. Miguel percebeu primeiro, não como pensamento, mas como um entendimento tranquilo. O descanso havia sido completo. O peito estava leve. Aquilo bastava. Ele abriu os olhos devagar e sorriu. Um sorriso pequeno, sincero, como quem agradece em silêncio. Levantou-se sem pressa, sentindo o chão firme sob os pés, sentindo-se inteiro. Helena aproximou-se da mesa e tocou uma das cartas antigas. Ela não se abriu desta vez. Permaneceu fechada, serena. Helena inclinou levemente a cabeça, num gesto de respeito, e sentiu que tudo o que precisava ser dito já havia sido compreendido. Algumas respostas não vêm em palavras. Vêm em paz. O senhor do relógio colocou a mão no bolso, e pela primeira vez desde que chegará, sentiu o leve tic-tac retornar. Não era apressado. Era calmo. Um ritmo gentil, correto. Ele sorriu com gratidão, como quem aceita o tempo, não como inimigo, mas como companheiro. A jovem do caderno azul abriu-o mais uma vez. Na primeira página, uma única frase havia surgido, simples, delicada, quase transparente. Ela leu sem mover os lábios, fechou o caderno e o segurou junto ao peito. Não precisaria escrever mais nada naquele dia. Aquilo era suficiente. O menino do gorro vermelho pegou o guizo e o balançou uma última vez. O som ecoou breve, cristalino, espalhando-se pela sala como um abraço leve. Depois, colocou o guizo sobre a mesa e deixou-o ali, como quem devolve algo que não lhe pertence mais. A luz da manhã agora preenchia a pousada por completo. Não era forte. Era clara, justa,
tranquila. Do lado de fora, a neve continuava a derreter lentamente, revelando o caminho de pedra que levava para fora, de volta ao mundo. Um a um, eles se encaminharam para a porta. Não houve abraços longos, nem promessas. Apenas olhares calmos, reconhecimentos silenciosos. Cada um seguiu por um lado da estrada, em direções que não se cruzariam novamente. E ainda assim, algo daquele encontro seguiria junto, aquecendo por dentro. Quando a porta se fechou, a pousada permaneceu ali, quieta, respirando fundo. As canecas vazias descansavam sobre a mesa. A lareira guardava apenas cinzas mornas. As cartas estavam em ordem. Tudo exatamente como deveria estar. A pousada dos encontros impossíveis não desapareceu. Ela apenas voltou a esperar. Esperar sem ansiedade, sem tempo marcado. Sabia que, em outra noite de dezembro, quando o frio fosse gentil e o coração precisasse de abrigo, alguém encontraria o caminho até ela. E assim, envolta em silêncio, luz suave e gratidão, a história repousa. Tudo foi vivido, tudo foi acolhido, nada ficou em falta. Agora, o descanso é profundo, tranquilo, seguro, e o sono chega como um cobertor leve, fechando a noite com cuidado, deixando apenas a paz.